olha o que é que tu tá merecendo. Chibata. Sabe por quê? Porque tu é cachaceiro. Não, tô falando de vocês não, tô falando lá em 1910, no encouraçado Minas Gerais, navio de guerra da Marinha Brasileira, e o almirante percebeu que os cabos estavam tudo animadinhos, né? Os cabos tudo... Aquela conversinha, os cabos todos achando graça. Aí ele pegou, os caras tinham 2 garrafas de cachaça. Quem foi? Quem trouxe essa garrafa de cachaça pro navio? Quem foi? Quem foi o nojento? Quem foi o cachaceiro? E aí descobriu que foi o marujo, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes. E o Marcelino foi condenado a 250 chibatadas. 250. Pelo amor de Deus. Todo mundo no navio sabia que ele não resistiria. Já era a prática normal na Marinha Brasileira castigos físicos. Isso já acontecia, as chibatadas eram comuns. E, claro, todo mundo ficava super revoltado, porque qualquer infração você seria punido com chibatadas. Mas essa aí foi o absurdo dos absurdos. O cara não resistiria. Ele, consequentemente, morreria de chibatadas. 2.500 marinheiros. 5 oficiais. O que você acha que vai acontecer? Os caras tudo revoltados. Tirou nossa cachaçinha, tirou nossa caixa. Ah, não. O que vai acontecer? Pois é, cara. Pois é. Quanta inteligência dos oficiais da Marinha, tá? Então, houve essa revolta, chamada Revolta da Chibata. E eles não deixaram o oficial dar as chibatadas, evidentemente, lá no Marcelino Rodrigues Menezes. Prendem os oficiais. Outros navios entram, claro, os 2.500 que eu falei não eram todos do encoraçado Minas Gerais, eram de outros navios de guerra, mas eles, claro, se solidarizaram com seus companheiros e disseram, não, é nossa oportunidade de acabar com essa besteira na Marinha. Os castigos físicos exigiam também a melhoria dos salários, porque eram baixíssimos, e a melhoria na alimentação, coisa totalmente sem condições. Curiosamente, a Marinha Brasileira era formada, os altos escalões, os oficiais, homens brancos, e os marujos. Quem é que tomava chibatada há bem pouquinho tempo ali? 1888, a gente está em 1910, pouco tempo, 22 anos. Os marujos eram negros. A gente percebe aí o preconceito e a discriminação que continua não só na sociedade brasileira, mas também nas Forças Armadas. Os caras eram tratados praticamente como escravos. Existe a revolta e eles exigem do governo federal, porque eles estão ali no Rio de Janeiro, né, com navios de guerra apontando os canhões para o Rio de Janeiro, lá para a Baía de Guanabara. E, claro, o governo cedeu, vamos prender o líder da revolta, que era João de Barros. Vai estar aqui, ó. O nome dele é esse nome aqui. É João de Barros? Acho que é. Bom, mas vamos continuar. Isso aí é apenas um dos eventos, a revolta da Chibata, um dos eventos que começa a implodir aquela velha república, a república do café com leite, a república do café com leite, onde o café representava São Paulo e o leite representava Minas Gerais. E como é que funcionava isso? Os grandes proprietários de terra de São Paulo e de Minas Gerais
combinados, apoiavam para presidente o candidato de São Paulo. E aí, consequentemente, seria eleito. Na próxima eleição, eles apoiariam o candidato de Minas Gerais, que consequentemente seria eleito. Na próxima eleição, o candidato de São Paulo, que consequentemente seria eleito. Na próxima, bom, você já sabe o que eu estou querendo dizer. Esses candidatos, claro, eles contavam, como eram proprietários de terra, grandes cafeicultores, eles contavam com o apoio dos coronéis do Nordeste, contavam com o apoio dos governadores de outros estados, que também eram grandes proprietários de terra. Aquela política que eu disse dos governadores, lá naquela aula sobre os coronéis. Os moradores dessas terras eram obrigados a votar nesses candidatos, porque imagina, você mora na terra de um coronel, dizia o Coronel Santana, para não dizer um cara que mora longe daqui, né? Bem ali, uns poucos quilômetros daqui. O Coronel Santana, você morava na terra dele, você produzia na terra dele, entregava metade de tudo, você era morador dele. Ele tinha quase que poder de vida e morte sobre você. Chegava o dia da eleição, você ia votar em quem? Aliás, as cédulas eleitorais, porque nessa época não era no dedinho, né? Não era nada digital, era no papel. As cédulas, os papéis das eleições iam diretamente para o coronel. Ele era o responsável por garantir as eleições. E aí, para culminar a fraude, o seu voto tinha que ser aberto. Você tinha que mostrar em quem estava votando. Hoje em dia o voto é secreto. Até então o voto era aberto. Então o coronel já ia ver lá em quem foi que você votou. Você não votou no candidato dele, não? Então quer dizer que tu votou foi no outro caba, né? Tá bom. Vem aqui. Portanto, sempre saía eleito o candidato das oligarquias dos grandes produtores, dos grandes proprietários de terra. Só que isso começa a gerar revolta. Por exemplo, a revolta da Chibata é nesse momento aí. A outra parte das Forças Armadas, do Exército, os tenentes do forte, né, os 18 do forte de Copacabana, vão se revoltar contra esse tipo de política que era exercida pelos grandes proprietários de terra, principalmente os senhores do café. Nas artes também, a Semana de Arte de 1922 são artistas, né, intelectuais, e eles vão contra, é um movimento contra essa elite que se estabeleceu no poder, e está difícil de soltar o moço. Mas internamente, essa elite também começa a rachar. Por quê? Só São Paulo e Minas Gerais e as outras elites estão ficando de fora da mamada no poder da presidência do Brasil. Então, os grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Pernambuco, da Paraíba, de outros estados do Brasil, de Belém, do Pará, claro, Belém é a capital do Pará. E está todo mundo por aqui. Eles também querem participar, né? Não é que querem melhorar a política do Brasil, não, eles querem comer junto. E está ficando complicado, os caras estão dominando. E aí, esses dissidentes das elites produtoras, das elites agrárias do Brasil, vão apoiar outros candidatos. É o que vai acontecer, por exemplo, em 1929. Esqueci de falar da Coluna Prestes, tá? Quando eu falei 18 do Forte, depois isso vai originar a Coluna Prestes, que vai ser um movimento também dentro das Forças Armadas brasileiras. Saem das Forças Armadas para lutar por um país diferente. Mas vocês depois pesquisam aí, tem um livro, e vale a pena
pesquisar sobre a coluna Prestes, os caras caminharam 25 mil quilômetros Brasil adentro, tentando arrebanhar gente para lutar contra esse governo. Mas tudo bem. 1929, haveria uma eleição, houve na verdade, né? E os candidatos, o candidato dos cafeicultores de Minas, São Paulo e Minas, Júlio Prestes, que era o governador do estado de São Paulo, presidente da província. E do outro lado, o candidato era quem? Raimundo Nonato não. Raimundo Nonato não. Era